Meu nome é Renato, e durante muitos anos, minha vida coube em um carrinho de cachorro-quente. Era ali que eu começava e terminava os meus dias, com uma chapa quente, salsichas fervendo e uma pilha de pães esperando para virar sustento. Nunca tive vergonha disso. Muito pelo contrário, aquilo era o que me dava dignidade. Eu não vendia só cachorro-quente. Eu vendia a esperança de pagar as contas no fim do mês, de trazer comida para a mesa da minha família e, quem sabe, guardar uns trocados para sonhar. Comecei sem pretensão nenhuma. Um amigo estava vendendo o carrinho usado e eu vi ali uma oportunidade. Pedi um dinheiro emprestado para o meu irmão, que na época também ralava como motoboy, e fiz o que pude para ajeitar o equipamento. Mandei pintar, comprei os ingredientes mais básicos e escolhi uma praça movimentada no centro da cidade para começar. No primeiro dia, vendi 18 cachorros quentes. No segundo, 22. No terceiro, 15. E assim fui indo, ajustando, aprendendo com cada freguês. O tempo me ensinou que o segredo estava nos detalhes. Enquanto a maioria vendia o básico, pão, salsicha e molho, eu comecei a ouvir o que o povo queria. Um colocava batata palha, outro pedia milho, outro queria com catupiry. Teve uma moça que sugeriu purê de batata. A princípio achei estranho, mas resolvi testar. Foi um sucesso. O cachorro-quente com purê virou sensação na praça. E a partir dali, comecei a criar um cardápio diferente de tudo que existia. Inovei na apresentação, nos sabores e até no atendimento. Dava nome para os lanches, colocava plaquinhas criativas e tinha sempre uma história para contar. A clientela começou a crescer. Gente que vinha de longe só para comer o dogão da casa, o Big Chapa ou o Explosão de Queijo. Criei um perfil nas redes sociais, comecei a postar fotos dos lanches, vídeos rápidos das montagens e em pouco tempo o carrinho virou ponto turístico da cidade. Mas por trás do sucesso, havia uma rotina exaustiva. Acordava antes das 6, preparava tudo em casa com a ajuda da minha esposa, empacotava os ingredientes, organizava o isopor com gelo, limpava o carrinho, carregava tudo no carro velho que mais empurrava do que dirigia e passava o dia inteiro em pé. Voltava para casa moído, mas feliz. Cada elogio, cada cliente sorrindo, cada venda feita com esforço. Aquilo me alimentava por dentro. Com o tempo, as pessoas começaram a perguntar: Renato, por que você não monta um lugar fixo? Você já pensou em abrir um quiosque? Dava para crescer com essa ideia, cara? A semente foi sendo plantada. Eu não tinha capital, mas tinha algo que valia muito mais. Uma marca sendo construída no coração das pessoas. E eu sabia que se eu acreditasse, podia ir além. Comecei a guardar cada centavo. Cortei supérfluos, vendi a televisão da sala, dei um tempo nos passeios de fim de semana. Todo o lucro que entrava, eu separava uma parte. Em 2 anos, com muita disciplina, consegui juntar o suficiente para montar um pequeno quiosque no shopping popular da cidade. Era simples, com uma chapa nova, uma bancada estilizada e uma logomarca que a gente desenhou em casa, com a ajuda de um sobrinho que manja de design. O primeiro mês foi de susto. Custos fixos, aluguel, fornecedores, era muito mais caro que vender na rua. Mas logo a clientela começou a migrar. Os antigos frequentadores me acompanhavam e novos clientes surgiam todos os dias. Aquele ponto virou referência. Fila nos fins de semana, pedidos por aplicativo, elogios nas redes. Foi então que uma ideia ousada começou a me rondar. E se eu transformasse isso em franquia? Confesso que parecia uma loucura. Eu, um ambulante que até outro dia lavava tudo na bacia e guardava pão em sacola de mercado. Agora pensando em franquear, mas a inquietação não me deixava em paz. Comecei a estudar. Assisti dezenas de vídeos, li artigos, procurei cursos gratuitos sobre empreendedorismo. Participei de feiras gastronômicas, conversei com consultores. Entendi que não bastava ter um bom produto. Era preciso ter processos, padrão, gestão. A partir daí, comecei a desenhar o modelo de franquia do dog do Renato. Criei um manual com todos os detalhes.
Montagem, receitas, atendimento, postura, higiene. Padronizei os ingredientes, firmei parcerias com fornecedores, desenvolvi um sistema simples de pedidos e controle de estoque. Tudo o que eu tinha aprendido com suor e erro, eu coloquei no papel de forma clara e replicável. A primeira unidade franqueada nasceu em outra cidade do interior. Um ex-cliente meu, que tinha se mudado e amava meu hot dog, se interessou em... Fui pessoalmente montar a unidade com ele, treinar a equipe, ajustar o cardápio local. Quando vi a primeira placa com meu nome fora da cidade onde nasci, confesso que chorei escondido dentro do depósito. Era o começo de um novo capítulo. Um capítulo que ainda estava sendo escrito. Depois daquela primeira franquia, algo dentro de mim mudou. Era como se eu finalmente tivesse entendido que eu carregava comigo desde o tempo do carrinho, aquele cuidado, aquela criatividade, aquele respeito pelo cliente. Era mais do que uma forma de trabalhar. Era uma cultura. E se eu conseguisse passar essa cultura adiante, com verdade, com coerência, outras pessoas poderiam crescer comigo. A segunda franquia veio 6 meses depois. Um casal jovem, recém-formado, entrou em contato pelas redes sociais. Eles tinham pouco capital, mas muita disposição. Eu vi neles o mesmo brilho que eu tinha quando vendi meu primeiro hot dog. Fiz um acordo acessível, ajudei com o primeiro estoque e acompanhei cada passo deles. 3 meses depois, eles estavam lucrando mais que o esperado. A terceira, a quarta, a quinta unidade foram surgindo como fruto natural de um modelo bem plantado. Mas junto com o crescimento, vieram os desafios. Alguns franqueados não seguiam os padrões, outros tentavam cortar caminho, mudar ingredientes, baratear processos. Eu aprendi da forma mais difícil que crescer com controle, e valores é mais importante do que crescer rápido. Criei um setor de suporte, contratei gente experiente para me ajudar. Busquei consultoria especializada, profissionalizei o que antes era instinto e fui me transformando também. O Renato do carrinho ainda existia, mas agora ele aprendia a ser gestor, líder, empreendedor de verdade. Não bastava fazer bem o cachorro-quente, era preciso fazer bem o negócio. Nunca me deixei cegar pelo sucesso. Cada nova loja era como um filho, e cada dificuldade, um aprendizado. Teve franquia que não deu certo, teve ponto mal escolhido, teve equipe mal treinada. Mas em vez de desistir, eu encarei como parte do processo. Porque quem já vendeu na rua sabe, se chover, você improvisa uma lona. Se faltar luz, você dá um jeito. Se der errado hoje, amanhã é outro dia. E foi com essa mentalidade que fui vencendo os tombos do caminho. A marca Dog do Renato foi se consolidando. Não só pelos sabores, mas pelo propósito. A gente não vendia só comida. A gente vendia superação. A gente vendia aquela história que o cliente reconhecia no sabor e na alma do negócio. E esse propósito virou nossa maior força. Alguns anos depois, participei de um evento de franquias em São Paulo. Era um auditório enorme. Eu, que comecei vendendo na calçada, estava num palco contando minha trajetória para centenas de pessoas. Vi nos olhos da plateia o que um dia foi o meu próprio olhar. O desejo de vencer, de sair do aperto, de fazer algo maior com as próprias mãos. Ali, naquele palco, percebi que não era mais só sobre mim, era sobre o exemplo. Sobre mostrar que é possível, que com honestidade, trabalho duro e coragem, a gente pode virar o jogo. Hoje, temos mais de 100 unidades espalhadas pelo país, cada uma com a mesma receita de sucesso que começou lá atrás. Respeito, qualidade, criatividade e verdade. Meu filho, que antes me ajudava a carregar os isopores, hoje está se formando em administração e quer continuar o legado. Minha esposa, que sempre acreditou em mim mesmo nos piores dias, cuida do setor financeiro da empresa. E o velho carrinho tá lá, guardado com carinho, como símbolo de tudo o que construímos. Às vezes, quando tudo fica muito corrido, eu gosto de ir até ele. Passo a mão naquela chapa gasta, fecho os olhos
E me lembro do cheiro, do barulho, da ansiedade do primeiro cliente do dia. Me lembro de quem eu era, de onde vim. E agradeço. Porque no fundo, o sucesso não é ter uma rede de franquias. O sucesso é não esquecer quem você era antes dela. Eu sou Renato, o vendedor de cachorro-quente que um dia acreditou que podia mais. E se tem uma coisa que eu aprendi nesse caminho todo, é que ninguém precisa nascer grande para fazer algo grande. Você só precisa começar.